Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Wellington Arruda, diretor de planejamento da BRH, e é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Esse ano nós estamos felizes, né? Tem os colegas da BRH aqui conosco. Estamos muito felizes, né? Porque esse ano é um ano que tem muitas novidades, principalmente para os associados, né? Muitos conteúdos, muita coisa que vai, muito assunto, muito tema que vai ser trabalhado, abordado, que vai elevar aí o profissional de RH. E fico feliz de podermos estar aqui junto com vocês para que nós possamos fortalecer essa área nesse profissional de gestão de pessoas e profissional de RH. Você passa para mim aí, Graça, por favor? Sim. Só passa mais um, Graça, por gentileza. Isso. Tá, eu queria só compartilhar com vocês aqui, né, alguns dos benefícios. Eu não sei se todos que estão aqui conosco já fazem parte hoje da associação junto conosco, mas quem não é, convido, venho convidar aqui para fazer parte. Como eu falei, nós teremos muitas novidades, entre elas aí desconto de associados em eventos, assinatura gratuita, né, na plataforma, participa de eventos exclusivos realizados pela BRH Mato Grosso, 50% a 100% de desconto em treinamentos, palestras, e a Graça certamente será uma das nossas facilitadoras e parceiras aí conosco, uma rede de contato, de relacionamento, e acesso exclusivo também. Nós temos um programa de mentoria para profissionais de RH, para gestores, e é um programa que foi iniciado ano passado, e a nossa expectativa é de que realmente tenhamos aí muitas oportunidades de oportunizar para mais pessoas, né? Então, esse ano vamos ter bastante novidades e convido a todos a estar presente conosco. Vamos lá, Grazi? Vamos lá. Gente, eu sou uma fã da BRH, né? Então tá aqui o link para a associação, né, Wellington? Exatamente, estamos com o link aí para a associação e, como eu falei, eu convido a todos a fazer parte, e aí eu garanto que vocês não vão se arrepender, né? Bom, nós estamos aí no Janeiro Branco, mês que sempre nos convida, né, um autocuidado, reflexão sobre saúde, bem-estar, e hoje nós vamos falar sobre esse tema que, no meu entendimento, é extremamente importante, atual, que são os gatilhos do estresse, né? E quando a gente fala gatilhos, nós já falamos que é algo que é acionado dentro de nós. Então, o estresse, e muitas vezes a gente nem percebe, é invisível, né? E o que acontece? Quando nós estamos aqui vivendo no dia a dia, é possível que a gente sinta isso apenas, mas não sabe de onde. Então, hoje, é exatamente esse convite, né, para a gente falar um pouco sobre esses gatilhos. E nós temos a alegria, a honra, eu tive o prazer de conhecer e poder conversar, e hoje nós teremos aqui junto conosco a Graciele Pisato, diretora, consultora e mentora da Pisato Consultoria, psicóloga com MBA em Gestão Empresarial pela FGV, pós-graduada em Psicologia Positiva pela PUC, e com mais de 20 anos em atuação na área de gestão de pessoas, envolvimento de líderes e equipes. E além de ter também uma experiência sólida de 9 anos, né, Grazi, em professora de pós-graduação. Então, eu fico muito feliz de te receber aqui, Grazi, e desejo que a gente possa se beneficiar de tudo que você tem para nos trazer, para provocar. É um momento que a gente mergulha em nós, depois eu quero trazer aqui como referência, nós temos nosso diretor, Tiago, da BRH, não sei se você conhece, mas ele tem um livro também espetacular, chamado Caminho de Dentro. E esse livro fala muito, muito, é um livro pequeno, mas ele fala muito sobre descoberta de si, então, é um livro que eu quero dar de presente para muita gente. Então, talvez venha de encontro com tudo que você vai nos trazer aqui, tá bom? Seja muito bem-vinda, é com você. Que bom, já quero conhecer, Tiago, já quero conhecer seu livro, viu? Já estou curiosa. Que bom, que bom. Gente, então vamos falar sobre estresse, né? Focando aí nos gatilhos. E eu gostei muito dessa frase que ficou, né? Depois do gatilhos de estresse,
que coloca justamente a consciência que liberta e escolhas que fortalecem. Então, eu acho que essas duas frases já trazem uma importante reflexão. Como é que está a minha consciência hoje do estresse, né? Tenho consciência em que momentos que eu estou mais ou menos estressado, ou tenho consciência do meu impacto sobre as outras pessoas, né? Será que a minha presença pode, né, fortalecer aí o medo, o receio? De que maneira que a minha presença ressoa no outro, né? Então, essa consciência não só no nível individual, eu, mas eu vou trazer também esse olhar dessa consciência no eu-outro, que eu vou trazer com esse olhar da liderança, mas lembrando que líder é quem influencia. Então, não necessariamente eu tenho um cargo de liderança, eu sou líder, mas eu posso influenciar mesmo não sendo líder, né? Então, e as escolhas que fortalecem, né? Então, as nossas escolhas vão impactar em maior ou menor grau o meu nível de estresse. Claro que o ambiente também, né? Se o ambiente for tóxico, se o ambiente for ruim, isso vai me prejudicar em maior ou menor grau. Então, a importância da gente olhar para as nossas escolhas. Por onde nós vamos? Então, essa abertura, boas-vindas, apresentação, vou me apresentar, a sociedade atual, Janeiro Branco e a cultura organizacional. Vamos trazer um pouquinho do conceito do estresse, as fases e os principais gatilhos, principalmente no trabalho. E aí vamos entrar na cultura de cuidado e saúde mental. E eu não posso vir aqui falar, né, dentro da BRH, sem falar da NR1, que eu acho que é importante a gente trazer esse link, né, do estresse com a NR1, que é um desafio para todo mundo que está aí, seja num cargo de liderança, seja liderando ou estando numa equipe de gestão de pessoas de RH, tá? E as dúvidas, vocês podem ir trazendo, tá? Ou no chat, enfim, se tiver alguma questão, quiser levantar a mão e perguntar também, o pessoal que está aqui vai me ajudando e a gente pode fazer um bate-papo, tá? Então, só reforçando aí, né? Além de psicóloga, de ser, né, da Pisato Consultoria, sou esposa do André, sou mãe. Uma das minhas formas de desacelerar, já que a gente está falando de estresse, é a aquarela. Então, eu amo aquarelar, é uma forma de eu fazer o mindfulness. Eu não sei se vocês conhecem o mindfulness, mas é atenção plena, é o exercício, né, de estar no aqui e agora. Então, é algo que eu amo, e a aquarela entra aí como uma maneira de eu praticar o mindfulness. Silvina já deu aí. Eu adoro aprender, adoro compartilhar, adoro trocar, então sempre participo de comunidades, amo animais. Pipoca é minha menina pet, que eu tenho 2 filhos meninos, né, Enzo e Arthur. Sou colunista da Rádio Centro-América FM, então eu gravo toda segunda-feira, minha coluna da rádio vai ao ar na terça-feira no jornal Primeira Página, geralmente ali próximo das 7h30, entre 7h30 e 8h da manhã. Então, eu gravei hoje, a coluna vai ao ar amanhã, falando sobre o que é estresse. Aproveitei que eu ia estar aqui com vocês hoje e já falei um pouquinho ali sobre o que é estresse. Sou voluntária do Movimento Capitalismo Consciente, era conselheira aí no Mato Grosso, e agora sou agente Brasil, depois de algumas mudanças que eles fizeram. Fui professora de pós-graduação, então eu amo ensinar, e estou aí nessa área de gestão de pessoas, de desenvolvimento de líderes, há mais de 20 anos, e sou uma apaixonada pelo trabalho, né? Que tem um lado bom, que o trabalho me faz florescer, mas eu tenho que ficar esperta, porque senão, né, eu vou pegando coisas até ir numa fase aí do estresse que não é positiva. Eu vou trazer as fases do estresse aqui para vocês. Meu desejo aqui com vocês é criar um espaço de reflexão, não trago respostas prontas, tá? Então, eu falo, quanto mais a gente estuda, menos respostas a gente vai tendo mais perguntas, não é? Vou trazer o estresse bastante relacionado e aplicado ao mundo do trabalho, porque, como a gente está na BRH, né, não vou trazer com um enfoque tão sintomas físicos, olhando só para o indivíduo,
Vou fazer uma relação do estresse também com liderança e cultura organizacional, que é um tema que eu tenho estudado, que eu acho que é muito importante, e tem total ligação com o estresse. E, né, podem fazer perguntas, insights, reflexões, interações. Então, eu quero começar falando da nossa sociedade, né? O Wellington falou aí do Janeiro Branco, e eu quero trazer algumas reflexões desse contexto de mundo que a gente está. E é claro que, para a gente falar do contexto, teriam muitas informações, então eu vou trazer 3 pontos aqui que eu acho que é fundamental e que impactam diretamente no nosso estresse. Primeiro, a aceleração, né? Essa aceleração, esse excesso de estímulos e essa urgência permanente do mundo em que a gente está. A tecnologia, agora a inteligência artificial, ela está trazendo o tempo inteiro diálogos, conversas, estímulos que fazem com que a gente fique ou possa ficar hiperconectado. E a hiperconexão pode ser um fator aí de estresse. Então, para a gente prestar atenção, a aceleração, ela está lá fora e ela está aqui dentro também. Eu consigo, em alguns momentos, me desconectar desse contexto cheio de estímulos e acelerado e verdadeiramente deixar meu celular de lado e ter pausas conscientes. A minha empresa favorece isso ou dificulta isso na cultura organizacional, tá? Então, para a gente começar a aquecer o tema tanto para o nível individual, liderança e organizacional, porque eu acho que esses 3 pilares são fundamentais. Segundo contexto, essa dificuldade de pausa e de recuperação. Então, depois de uma semana intensa, eu consigo ter um intervalo ali, ou depois de um dia que eu tive que trabalhar até mais tarde, eu consigo inserir uma pausa. E o que eu faço para pausar? O que eu tenho feito hoje tem me ajudado nessa recuperação, tá? Então, é importante também, porque muitas vezes a minha pausa é uma leitura, mas eu vou para uma leitura que pode me acelerar, ou eu vou ver um filme, e esse filme pode me acelerar mais. Pode falar. Eu achei que fosse alguma pergunta. Qualquer coisa me avisem, tá? Então, Ok. Isso, qualquer coisa me avisa, Wellington. Então, como é que está esses meus momentos de pausa e de recuperação? Eu estou conseguindo inserir isso na minha agenda? E dentro do possível, né, tratar como uma prioridade, né, entre aspas, aí nem sempre a gente vai conseguir priorizar para tudo, mas a gente consegue olhar para essas pausas como algo que faz parte da nossa agenda de saúde mental? Isso é importante, principalmente se a gente trabalha, né, nesse contexto muito acelerado e percebe que isso está nos impactando. E terceiro aspecto do contexto de mundo que eu acho que é importante, essa fronteira cada vez mais difusa entre trabalho e vida pessoal, não é? Muitas vezes, aqui está a fotografia que está de fundo, que a Super Rafa aí que eu falei no início, né, colocou, é a gente trabalhando na cama, né? Quer dizer, uma cama, ela olhando ali um relatório, então provavelmente esse relatório vai apresentar amanhã e está dando uma olhada ali na cama antes de ir para a apresentação amanhã cedo, assim que eu fiz a leitura da imagem, né? Então, o quanto isso é algo ocasional e o quanto isso pode ser normalizado, vai virando uma rotina. E esses dias, eu e a Rafa, a gente estava numa reunião com uma cliente e ela falou assim, não, porque hoje para mim já é normal trabalhar sábado até às 5 da tarde. E a gente olhou para ela e falou assim, mas será que dá para normalizar isso? Será que está sendo saudável normalizar isso? E aí o olho dela encheu de lágrima, né? Logo depois que a gente falou isso, o olho dela encheu de lágrima. Então, assim, eu acho que o nosso papel enquanto líderes e pessoas ligadas à gestão de pessoas é também trazer essas reflexões e trazer perguntas, né? Será que isso é sustentável a longo prazo? Né? Ou quanto isso é sustentável a longo prazo?
Então, trazer essas brechas de dúvidas em culturas muitas vezes já enraizadas é o nosso papel. É o nosso papel enquanto líderes, enquanto gestores de pessoas, seja dentro do RH ou não. E aí, é claro, né, Janeiro Branco nos convida a essa consciência e responsabilidade compartilhada. E sempre que eu falar dessa, né, compartilhada, eu acho que tem um aspecto que é do indivíduo, tem um aspecto que é da liderança e tem um aspecto que é da organização. Então, eu acho que esses 3 fatores têm que entrar juntos. É claro que sociedade também, né, tem outros aspectos aí, mas eu acho que a gente consegue influenciar mais são esses 3. A saúde mental como fenômeno individual, relacional e organizacional, principalmente aí com a NR1 agora, então ela tem que entrar numa pauta estratégica, e repensar a cultura organizacional. Eu sempre, quando trabalho, não é o que eu mais faço, tá, gente? Assim, eu trabalho mais com líderes de gestão de pessoas, mas algumas empresas que você vai desenvolvendo uma afinidade, um vínculo de confiança, eles me chamam também para o planejamento estratégico. E eu sempre vou para o planejamento estratégico com esse olhar de cultura. Que cultura nós temos hoje? Que cultura nós queremos ter? A gente quer ter uma cultura mais isso, mais aquilo. Ok. E que cultura nós precisamos ter ou construir? Porque algumas coisas que, às vezes, a liderança maior da empresa quer, deseja enquanto cultura, não está mais compatível com as novas gerações que a gente vai ter que contratar no futuro, né, gente? Quem aí contrata? Levanta a mão aí. Então, assim, que cultura a gente precisa construir para conseguir... Aí, Ana Paula levantando a mão aí, Nana. Então, que cultura a gente precisa construir para que as nossas organizações elas sejam atrativas para jovens talentos? Também, tá? Então, também é importante a gente pensar o que a gente precisa para continuar sendo atrativo para talentos a médio e longo prazo. Isso também é importante. E aí, uma provocação para você que está aqui. A empresa onde você trabalha hoje, né? Sua organização, sua empresa ou organização, ela promove ou ela dificulta a saúde mental das pessoas? E se fosse para você fazer uma lista de projetos, ações, processos, cultura, ritos, ambiente, o que entraria aí nessa lista de coisas que estão promovendo a saúde mental e o que entraria nessa lista de fatores, comportamentos, às vezes estilos de liderança que podem dificultar a saúde mental das pessoas? E aí, gente, não existe organização perfeita, tá? Não existe. Do mesmo jeito que não existe família, alguém tem família perfeita aqui? Do mesmo jeito que não existe família, e família é uma organização, as empresas também não vão ser perfeitas. O nosso papel é esse, é trazer reflexões. O que a gente está acertando e o que a gente pode estar errando. O que está promovendo a saúde mental e o que pode estar dificultando a saúde mental das pessoas. E aí vocês podem pensar na organização como um todo, ou quem é líder, está aqui, não é da área de RH, pensar na sua área, né? Eu na minha área, o que eu estou fazendo que está promovendo o ambiente de melhor saúde mental e o que eu estou fazendo que pode estar dificultando a saúde mental das pessoas. Graça, tem uma pessoa aqui chamada Ana Paula Menacho, está com a mão levantada. Quer fazer alguma pergunta? Oi, Ana, quer falar? Não, eu levantei a minha mão. Foi a hora que você, né, falou quem é o profissional de RH que recruta, né, que seleciona, que hoje a gente sabe que não tá fácil, uma geração que tá literalmente cada vez mais difícil e que a gente tem que ser muito estratégico no momento da entrevista, do que você está conversando com o candidato. E eu sou nova na empresa que eu acabei de entrar, a Graciela já me conhece, já tem quase 5 anos, e
eu vejo que a empresa que eu estou hoje é uma empresa sólida, é uma empresa companheira, tem coisas que são ajustáveis, mas eu já entrei para palestrar já agora na NR01, com propriedade para falar, né, dos riscos, mas ações como uma boa sala de descanso, com bom diálogo, é uma empresa que eu vejo que trabalha, né, junto com os seus. Então, eu vejo que está no caminho certo. Então, a empresa que eu estou hoje, ela está promovendo, ela não está dificultando. E o bom quando a gente tem o dono, o gestor, que está, né, junto com a gente para fazer a transformação. Então, isso é muito importante. É isso. A Paula, excelente, é isso. A alta direção faz toda a diferença. Porque, às vezes, é a alta direção que não percebe que dificulta. E aí, os desafios aí que a gente tem, né? De letramento da alta direção, de reforçar alguns conceitos, trazer alguns resultados que algumas empresas já têm, fazendo, né, a tarefa de casa aí de ter um RH estratégico que consegue verdadeiramente trabalhar e consegue impactar na cultura. E uma outra coisa que é importante é o que é normalizado no nosso dia a dia. Quando eu falei a história dessa líder que chega falando, porque eu já estou acostumada a trabalhar todo sábado até às 5 da tarde, e ela é uma líder, né? E está tentando normalizar isso, né? No momento em que ela, né? A gente percebe que ela está estressada, que ela está ali, né? Sensível. É importante pensar que atitudes da liderança que acabam sendo normalizadas e que a gente percebe que tem um impacto na saúde mental das pessoas. Às vezes é mandar mensagem no WhatsApp 10, 11 horas da noite, sem ter necessidade de mandar naquele horário. Às vezes é ficar até mais tarde, porque a gente só consegue trabalhar depois que todo mundo vai embora. Será? Então, assim, questionar algumas coisas que muitas vezes a gente faz, né, gente? A gente faz também, mas o convite para vocês é isso, é questionar, né? Conexão com excesso, né? Se perceber, né? A importância da gente se perceber. Como os líderes influenciam as pessoas? Eles influenciam com segurança psicológica, e aí, quem ainda não conhece o livro Organizações Sem Medo, da Amy, onde ela traz o conceito de segurança psicológica e traz um case, né, relacionado. Muito bom esse livro, isso mesmo. Então, vale a pena olhar e pensar na empresa que eu trabalho hoje. Os líderes influenciam mais através do medo ou do ambiente de confiança e segurança? Porque influenciar através do medo ainda é uma mentalidade dos líderes que aprenderam a ser líderes muitas vezes lá atrás. As pessoas só andam se tiver ameaça, as pessoas só andam se fizer tal coisa, senão ninguém se mexe aqui. E a gente ouve isso na consultoria normalizado, tá? Então as pessoas nem percebem. Uma das coisas que a gente mais fala quando começa a consultoria com uma empresa é câmera interna ligada. Se perceba o que você fala, perceba o que você está normalizando, ainda mais nesse momento. Ok, falei desse contexto já relacionando aí, né, com algumas questões de indivíduo, liderança e cultura organizacional, mas, Gra, a palestra é sobre gatilhos de estresse, né? O que é o estresse? Então, primeiro, estresse é uma resposta natural do nosso organismo ao ambiente, às demandas do ambiente. Então, não necessariamente estresse é ruim. A gente tem esse hábito também, estou estressado. O estresse é essa resposta natural. O nosso corpo foi feito para responder ao estresse. Foi isso que nos salvou, né? Ao longo da nossa história aí, enquanto humanos, da nossa trajetória, foi o estresse que nos salvou. Quer dizer, viu ali um perigo, ou ataca ou sai correndo, né? Então, fuga ou ataque ali. Então, nosso corpo foi feito para responder ao estresse, mas ele não foi feito para a gente viver
o tempo inteiro em estado de estresse. Por isso que esse contexto que eu trouxe da hiperconectividade, né, dessa vida pessoal e trabalho muito juntas e às vezes muito trabalho e pouca vida pessoal, é importante a gente olhar para isso, tá? Então, o estresse, não necessariamente ele é um vilão. O problema é a cronicidade e a falta de recuperação. Então, um outro fator que é fundamental a gente olhar é, olha, eu estou num estresse constante e não está dando tempo de me recuperar. Então, o desgaste que a gente pode ter estando nesse estado de alerta, nesse estado de resposta a demandas o tempo inteiro, sem oscilar. Por isso que é importante eu trazer para vocês as fases do estresse. Ah, Graciele, onde é que eu me aprofundo mais sobre estresse? Marilda Lippe, tá? Marilda Lippe é pós-doutora, uma psicóloga aqui de São Paulo, pós-doutora em estresse, então, assim, ela aprofundou, assim, muito o estresse. Então, aqui as fases do estresse. Primeira fase é a fase de alerta, é a fase que eu estou agora. Não estou 100% relaxada. Se eu tivesse 100% relaxada, eu não ia estar atento aqui às carinhas que estão aqui, aos comentários, ao meu slide, à porta. Não estaria atenta, com foco, com energia, com disposição. Então, quando a gente vai num restaurante, por exemplo, e o garçom só vai atender você, só tem a sua mesa, muitas vezes ele não está nesse estado de alerta. E muitas vezes o atendimento é pior do que um restaurante já movimentado. Porque quando o restaurante já está movimentado, os garçons já estão ali num estado de alerta, com foco, com atenção, com disposição e com energia. Quando só tem uma mesa, ele está no celular, ou ele está na rodinha de conversa, e aí ele ainda não está, né, com aquela energia boa. Por isso que o estresse não necessariamente é ruim. Essa primeira fase, ela é importante para uma vida produtiva, tá? Vou entrar num projeto importante. Não posso entrar nesse projeto sem estar com o meu estado de alerta ligado, tá? Vou fazer uma apresentação importante para um líder, né? Num planejamento estratégico. Eu preciso estar com esse estado de alerta ligado. É a primeira fase do estresse. Ela é boa, ela não é ruim. Qual que é o problema? Eu vou para a resistência, que é o quê? Olha, essa semana inteira eu dei treinamento, essa semana inteira eu dei palestras, projetos importantes, vocês, né, a semana inteira com demandas urgentes, importantes, trabalhando até mais tarde, aquela sensação de correria, que você fala assim, nem almoçar está dando tempo direito, almoço correndo. Ok, é uma semana, né? Uma semana. Aí essa semana emenda com o final de semana, que emenda com a semana depois, que emenda com a... Eu já começo a ir para essa fase de quase exaustão. Por quê? Porque eu começo a não ter pausas, a não ter a oscilação. Então, aí eu preciso prestar atenção no meu corpo. Olha, eu estou muito irritado, estou começando com dor de cabeça, estou começando com dor de estômago. Esse estado de alerta do corpo, que às vezes até parece que está tudo bem, ele pode estourar ou no seu emocional ou no seu físico. E a Marilda Lippe traz isso de uma forma muito legal. Ela fala assim, aonde que isso vai estourar? Aonde você tem uma predisposição genética para isso estourar no seu corpo. Então, assim, se eu tenho uma predisposição à questão cardíaca, eu tenho que vigiar a questão. Se eu tenho uma predisposição à alergia, pode ser que vai sair aí, né? Psoríase, sei lá, alguma questão aí que num nível de estresse maior, sem oscilação, se eu não tiver consciência disso, meu corpo pode parar por mim, tá? Então, eu posso ir aí. E aí, uma coisa, né? Tem uma autora que fala disso. Às vezes, o bom funcionário, bom colaborador, ele vai, né, dar plaquinha de destaque do mês direto para quem saiu ali com risco de afastamento por alguma questão de doença mental, alguma questão aí que estoura no corpo, enfim. Então, não teve esse ajuste, né? Essa percepção. Por isso que o nome da nossa palestra, né? Gatilhos do estresse, consciência, né? Essa consciência para fazer escolhas de equilíbrio,
tá? Para a gente não estar nem no 8, nem no 80, porque as empresas precisam de produtividade, a gente precisa de produtividade. Essa fase de alerta é uma fase gostosa, é uma fase prazerosa, mas o estresse também pode nos viciar, a gente pode estar viciado no estresse e não perceber que o nosso corpo está colapsando. E aí você fica irritado, você não tem paciência para as pessoas que você mais ama em casa, a convivência com outras pessoas acaba, né, sendo ruim. Então, prestar atenção nisso. Isso são sinais que a gente precisa olhar, as dores frequentes, tá? E aí a fase de exaustão já é essa fase de adoecimento, tá? Que a gente precisa prestar mais atenção ainda. Tudo bem até aqui, gente? Quem puder me dar um joinha aí para dizer que tá tudo bem? Se tiver dúvida até agora, pode... Ai, que bom ver os joinhas aqui. Vocês estão comigo, né? Eu não estou vendo a carinha de ninguém aqui. Que bom, ótimo. Qualquer coisa, vão me dando feedback aí no chat, tá? Gra, ok, sabemos o que é estresse. O que é gatilho? Gatilho é qualquer estímulo, e a importância, ó, interno ou externo, que ativa uma resposta emocional, cognitiva e comportamental automática. Então, assim, os gatilhos, eles podem ser padrões aprendidos ao longo da nossa vida. Vou dar um exemplo pessoal meu. Meu pai sempre foi muito apressado. Então, ele era daquela, eu morava no Paraná, vinha para o Mato Grosso. A gente não podia nem ir no banheiro direito no caminho. Bora, 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 bora. E eu tenho uma tendência a ter essa mesma repetição, que hoje já é mais consciente. E eu fui trabalhar numa empresa, trabalhei muito tempo, que também tinha a questão do horário muito forte. Então, hoje eu preciso prestar atenção com os meus filhos. Porque a minha tendência, e aí hoje eu tenho consciência, é toda hora, bora, rápido, vamos, sabe aquela coisa né, de pressa o tempo inteiro? E a pressa é interna. Era inconsciente, hoje é consciente, mas é um gatilho interno meu, desenvolvido ao longo da minha vida, reforçado pelo ambiente externo, tanto familiar quanto organizacional, e que hoje, tendo consciência, eu me vigio mais. Às vezes ainda caio no buraco? Caio, mas hoje eu consigo me perceber mais, tá? Mas antes, até nas férias, eu tinha pressa, né? Olha, a gente marcou de ir em tal lugar, então vamos. Desnecessário. Hoje eu vejo, é desnecessário. Então, às vezes eu tenho impulso, desnecessário, Graciele. Meu diálogo interno, todo mundo aí conversa com você mesmo, vocês conversam com vocês mesmos, gente? Então, esses diálogos internos que a gente vai fazendo, né? Então, o gatilho, gente, ufa, obrigada. O gatilho não é necessariamente... Ah, que bom, Isabel, super me identifico. Coloca a casa inteira aí, Isabel. Ai, gente, então, perceba que você precisa trabalhar isso, senão, né, vai botando pilha nos outros, e às vezes é desnecessário, causa sofrimento. Isso que eu falo, a nossa presença provoca saúde mental ou dificulta a saúde mental na família também, gente. Se eu continuar com esse meu padrão, né, modo hard nos filhos, eu vou estar provocando um ambiente aí que pode ser desfavorável à saúde mental, eu posso desencadear ansiedade neles, tá? Então, assim, olha a importância da gente se perceber, né? E aí o gatilho não é o evento em si, mas a associação ou avaliação que fazemos do evento, tá? Então, não necessariamente é o que o outro fala, mas é a interpretação que eu dou para o outro. Eu vou trazer alguns exemplos. Lembra que eu falei no início que tem um slide que ficou feio? Esse aqui eu fiz com inteligência artificial, gente. Ficou até com uns errinhos que eu tentei arrumar, mas não consegui, então me perdoem, mas... aqui mostra o gatilho, né? Como nasce o gatilho do estresse? Um fato. Então, imagina que você está saindo do trabalho e seu líder fala assim, eu preciso falar com você amanhã. Isso para alguém pode ser falar, opa, será que eu vou receber uma promoção? Será que aquele negócio que eu pedi de sair um dia num feriado, ele vai me dar? Ou será que a gente vai negociar não sei o que vai ser bom para mim? Ou essa fala do líder pode me trazer taquicardia, uma sensação de ameaça, gente, estou devendo o que para o meu líder? O que ele quer conversar comigo? O que aconteceu? O que será que já, né? Então, assim, o que será que eu fiz errado? Né? Vou falhar aqui a avaliação.
Ou, não, se isso acontecer comigo, quase morro, Isabel falando. É isso, ó. Então, percebe que o problema não é a fala do seu líder necessariamente. Ele só falou que amanhã ele tem que falar alguma coisa com você. Mas uma mente ansiosa, catastrófica, ou uma sensação que a pessoa pode estar tendo, né, de não ter entregado alguma coisa, ou de estar devendo alguma coisa, ou de que, eu não posso falhar nunca, uma crença aí de que eu não posso falhar nunca. Então, essa avaliação dessa fala do líder pode ser o gatilho para meu corpo ficar em alerta, eu ficar ansiosa, ficar irritada, já sentir medo, o que será que vai vir aí? Uma reação impulsiva, não, vamos falar agora, vamos ficar até mais tarde, você já me fala hoje, e aí fazer uma hora extra para ter essa conversa, ou não dormir direito, tá? A insônia, sempre quando alguém chega para mim e fala, não estou dormindo direito, eu pergunto, o que está tirando o seu sono? Que pensamento que está aí que está tirando o seu sono? Geralmente é isso aqui, é uma avaliação da realidade, ou de uma futura realidade, ou de uma realidade atual, que está tirando o seu sono. E se isso acontecer? Ou, se acontecer tal coisa, o que eu vou fazer? Então, medos que podem vir à noite, ou não posso esquecer de fazer tal coisa, né? A importância do download do cérebro, anotar tudo antes de dormir, né? As cabeças mais ansiosas que estão aqui, para que esses gatilhos não entrem em casa e que te atrapalhem seu sono, porque a ausência de sono também prejudica a saúde mental, tá? Então, aqui é só para mostrar para vocês que não necessariamente é o que acontece fora que vai nos estressar. Muitas vezes é uma questão interna, tá? É a interpretação que a gente está fazendo do ambiente que vai nos deixar em estado de alerta constante, tá? Então, prestem atenção nisso que é importante. Exercício, se vocês conseguirem, né, fazer um print dessa tela para vocês, eu acho que é legal, que é um exercício aí como se fosse de uma reconstrução cognitiva aí, né? Você rever seu pensamento. Então, perceber o fato, né? Qual foi o fato de uma maneira objetiva, sem dizer, meu líder fez uma cara feia, olhou para mim, brabo, e falou, né? Sem a gente talvez fantasiar algumas coisas aí. Então, qual foi o fato objetivo? Que avaliação a minha mente fez desse fato? Na hora que eu fiz essa avaliação, como o meu corpo reagiu? E aí o convite para o Mindfulness. Mindfulness é essa pausa consciente, onde você percebe, estou aqui, estou em estado de alerta, meu estômago está ardendo um pouquinho, minha mão está tremendo um pouco, né? Nossa, meu coração, eu estou com taquicardia. Então, perceber o que esse ambiente, o que essa avaliação que minha mente fez causou no meu corpo, né? Tanto fisicamente, emocionalmente, e talvez a minha reação, meu comportamento, luta ou fuga, tá? E aí fazer esse exercício de que outra avaliação seria possível? Se meu líder falasse isso para todo mundo da equipe, será que todo mundo ia reagir da mesma maneira, com medo? De fato, tá? E se todo mundo fosse reagir com medo, a gente sabe que isso não é uma questão individual, que isso é uma questão organizacional que pode entrar aí como um fator psicossocial para a gente tratar, trabalhar na NR, tá? Então, esse pensamento, o que é do indivíduo e o que já virou uma cultura organizacional, a gente precisa prestar atenção, tá? E tem algumas culturas organizacionais que reforçam o medo, seja ele real, seja ele através de histórias. Então, eu tenho um sobrinho, por exemplo, que está entrando numa empresa agora, e ele relatou, né, que chegou na empresa e que comentaram com ele que um dos líderes lá era um líder um pouco mais difícil de lidar. E aí ele já estava, né, construindo esse pré-conceito a partir da conversa das pessoas que estão treinando ele.
tá? E aí eu fiz esse alerta, eu falei, olha, se aproxima do líder, conversa com o líder, não acredita em todas as informações que estão trazendo como verdades absolutas. E aí, gente, quem é do RH aqui, por isso que a gente fala muito para RH, comunicação, endomarketing, comunicação, porque enquanto a empresa não ocupa esses espaços vazios, as pessoas contam histórias que às vezes nem são mais reais, nem são mais atuais, que fizeram sentido em algum momento da história dessa empresa e que são repetidas, com medo, com receio, né, com coisas do passado que talvez não façam, né, mais sentido hoje, mas que as pessoas vão repetindo para criar essa cultura de medo, tá? Tem gente que ainda acha que isso é bom. Então, vamos trazer alguns gatilhos que são comuns no trabalho. Sobrecarga crônica e urgência permanente. Então, nós que navegamos em várias empresas, a gente ouve pessoas falando, aqui tudo é para ontem. Aqui é normal, tudo isso é para ontem. É claro que tem segmentos, né, gente? Tem segmentos que, de fato, varejo, shopping, a gente sabe que tem segmentos que são, de fato, mais acelerados, tá? Mas ter cuidado com isso, tá? Principalmente essa sobrecarga crônica, assim, tá todo mundo sobrecarregado o tempo inteiro, o ano inteiro. Será que dá para normalizar isso? Então, olhar para isso. Conflitos interpessoais mal geridos, tá? Aí, eu vou fazer um convite para a gente interagir, tá? Sobrecarga crônica e urgência permanente. O que nós, enquanto RHs ou líderes, podemos fazer para combater isso? Coloquem no chat para mim, que tipo de ação que vocês acham que a gente poderia fazer para não ter essa sobrecarga crônica e trabalhar essa urgência permanente da organização, tá? Coloquem aí, vão colocando aí no chat, eu vou continuando aqui, e depois o Wellington me ajuda aí a trazer o que vocês colocaram, tá, Wellington? Ok. Outro item importante, conflitos interpessoais mal geridos. Então, Graciele, dá para ter uma empresa sem conflitos? Não, não dá. Conflito é inerente à organização. Teoria das relações humanas lá da psicologia. Conflito é inerente à organização. Na sua família tem conflito? Na minha tem, tá? E a gente se ama, a gente, mesmo assim, então não tem como falar, a empresa não vai ter conflito. Vai ter conflito. O problema é ser mal gerido, o problema é ter conflito com agressividade, o problema é ter conflito com desrespeito, o problema é ter conflito crônico, tá? Onde é normalizado, ou até às vezes eu vejo em organizações líderes fomentando conflito entre unidades. Vai olha, porque a outra unidade me disse, nananana, porque, você está para trás, aí vai na outra unidade e fala mal. Comunicação violenta, exatamente, Ana. Então, por isso que aqui, e aí vocês podem trazer, o que a gente pode fazer para trabalhar aqui? Isso, trabalhar a CNV, exatamente, gente. É uma bela estratégia, tá? Eu gosto muito de trabalhar a comunicação não violenta com líderes, inclusive de recomendar o livro para leitura da alta direção. E é revelador. Esse dia a gente teve o feedback do diretor, né, sócio-diretor de uma empresa, que falou que mudou até a família dele. Ele mudou na família depois de ter acesso a esse conteúdo. Então, assim, tem um impacto, né, na vida. Porque, às vezes, gente, eu vejo muito RH reclamando da alta liderança, alta direção. Mas, às vezes, as pessoas não tiveram acesso a esse tipo de conteúdo. Então, como que a gente vai fazendo esse letramento, essa sensibilização da alta direção, para que eles tenham acesso aos danos que eles estão causando, né? Legal, Yara, fragmentar as metas maiores em metas menores, exatamente. E ter muita conversa, ter muito diálogo, porque eu ainda ouço empresas falando assim, não, a meta foi estabelecida, se vira. Eu não vou sentar com você para rever meta, como se isso fosse sinal de fraqueza. Olha, o ambiente está mudando tão rápido, gente, dá para estabelecer uma meta e não parar para conversar sobre ela ao longo do ano inteiro?
No ambiente que a gente vive hoje, ajustar a rota é necessário, né? E saudável, né? Ótimo. O Cumbuca, Ana Paula, excelente. Eu gosto muito do Cumbuca para ir fazendo essa educação corporativa, né? Gratuita, né, gente? Gratuita. Rodas de conversa, a gente começou o desenvolvimento de líderes com uma equipe de líderes em dezembro, eles iam começar esse ano, a gente começou em dezembro, e um dos líderes da alta direção ama ler. Então, a gente aproveitou, a gente fez uma tutoria de livros legais, e a gente trouxe o livro da Amy, né, falando de segurança psicológica, accountability, enfim, vários livros legais, e a gente... Vou explicar, Isabel, o que é Cumbuca. E aí a gente já deixou uma lista de livros, e cada líder escolheu um livro para começar o ano lendo. Olha que legal, gente. Ontem eu recebi uma mensagem de uma das líderes falando, olha, é esse livro mesmo, eu estou adorando, conversando comigo sobre o livro. Então, isso é muito legal. Cumbuca é uma ferramenta do Falcone, né? Eu conheço o Falcone, se for outro autor, vocês me corrigem. A metodologia do Falcone, que é da qualidade, né, da gestão da rotina, e a Cumbuca nos incentiva a fazer uma roda de pessoas com um livro, onde a gente divide esse livro em capítulos e vai discutindo esse livro. E aí, na Cumbuca, você coloca o nome de todo mundo que leu esse capítulo, tira um nome cada vez, que essa pessoa que saiu o nome dela, ela vai falar sobre como é que ela viu esse capítulo. Então, ela ajuda muito para criar esse hábito de leitura, tá? É bem legal. Vicente Falcone, exatamente, é isso mesmo. Então, é uma prática, gente, gratuita, que todos nós podemos inserir nas nossas organizações e que é muito legal. Outro gatilho importante de estresse no trabalho, gente, cobrança sem apoio e baixa autonomia. Então, nós também trabalhamos com organizações que não são privadas, né, organizações públicas, e o que a gente percebe que é um fator de estresse grande em organizações públicas é a baixa autonomia, tá? Então, é um fator de estresse grande aí nos estudos. E a cobrança sem apoio, aquela coisa de que se vira nos 30, né, não vou te apoiar, ou a pessoa tem vergonha de pedir ajuda, porque aquela cultura acha que pedir ajuda é vergonhoso, tá? Então, por isso, de novo, né, olhar para a cultura. Esses aspectos que eu trouxe até agora, tem uma fora, tá? Porque eu falei, às vezes a gente que interpreta o ambiente. Então, eu tenho uma tendência de uma autocobrança muito grande. Aí eu sou perfeccionista. Então, a minha tendência de ficar corrigindo alguma coisa está me adoecendo, tá? Então, prestar atenção nisso. Não é o ambiente que está me pedindo, sou eu. Mas aqui também pode entrar, eu tenho um líder perfeccionista, Gra, e agora? Aí é desafio, né, gente? Porque se o líder é perfeccionista e exige da equipe um perfeccionismo, né, talvez de microgerência, ele entra no microgerenciamento para ir para um perfeccionismo que não vai agregar valor àquilo, isso pode adoecer a equipe, tá? Então, aí a empresa tem que olhar para isso, tratar o líder, né? Trabalhar com o líder, feedback, claro, né? Porque aí se a equipe inteira está com os mesmos sintomas, o mesmo adoecimento, é uma questão da organização, não é individual. Aqui pode ser individual ou pode ser da equipe por conta do líder, tá? Então, é isso. É o que eu falei. Quando os mesmos gatilhos aparecem em muitas pessoas ao mesmo tempo, opa, o problema não é o indivíduo, é organizacional. E aí a gente tem que vir com uma ação, né, de projeto, de gestão, né, um pouco mais robusta, tá? E aí, né, indo para a cultura de cuidado, saúde mental, como lidar, NR1, o que eu falei lá no início, sempre olhar para os 3 níveis de atuação, gente. Eu adoro, né, sempre trazer essa questão. A cultura de cuidado tem que vir com um olhar, primeiro, indivíduo. Como é que a gente incentiva as pessoas a ter mais consciência do corpo? Então,
práticas, talvez, de mindfulness. A gente atende uma empresa, gente, que eles têm uma Alexa no setor, né, na área, uma área, todo mundo trabalha junto, e a Alexa, 4h30 da tarde, a Alexa já é treinada para falar assim, hora de pausar, momento mindfulness, e ele traz um momento de 4, 5 minutos de mindfulness para a equipe. Olha que demais isso! E aí, de vez em quando, a Alexa vem, hora de tomar água, hidrate seu corpo. Aí dá 5h30, 6 horas, o horário que ele sai. Hora de descansar, né? Vai cuidar da sua vida, tipo, alguma coisa assim. Então, eles conseguiram treinar, né? Colocar ali os comandos da Alexa para ajudar em práticas de consciência da equipe. Olha que legal. Então, teve uma prática aí organizacional, né? Onde o trabalho tem a música para tomar água, isso, bem legal, bem legal. Onde você trabalha isso, muito legal. Então, consciência, autorregulação e escolha. Segundo pilar, liderança. Gente, o líder pode impactar diretamente na saúde mental da equipe, tá? E ele precisa ter consciência disso. Se não falaram para ele ainda, alguém precisa falar. Então, o estilo dele de liderar ajuda ou atrapalha? A comunicação dele é agressiva ou é assertiva? Com 2 S's aí, né? Precisa falar o que precisa ser falado na hora certa, do jeito certo, para a pessoa certa. Ele consegue ser exemplo, porque também, gente, aquele líder que é incoerente o tempo todo, gente, eu sou incoerente de vez em quando, tá? Então, assim, não estou dizendo que o líder tem que acertar sempre, a gente não acerta sempre, tá? Mas pelo menos que ele perceba as incoerências e fala, hoje eu peguei pesado, desculpa, né? Então, assim, que ele e aí a vulnerabilidade, né? O poder da vulnerabilidade, da Brené Brown, que também é uma teoria maravilhosa, a coragem de ser imperfeito, também acho que é uma base teórica muito importante para todos nós, para que os líderes sejam um exemplo real, não é ser um exemplo de super-herói, de, eu não posso mostrar minha fraqueza, eu não posso falar sobre isso com a minha equipe, porque senão vão achar que eu sou fraco, nada disso, né? Eu acho que cada vez mais, com equipes maduras, é claro, né? Nem todas as equipes são maduras, nem todas as culturas são maduras, mas a gente tem que trabalhar para isso. E o terceiro pilar, gente, é a organização. Então, cuidar da cultura organizacional, processos, políticas, reconhecimento, né? Políticas de reconhecimento bem pensadas, porque às vezes uma política de reconhecimento instiga a competição entre áreas, ou entre pares, ou entre colegas de uma mesma área, e aí gera conflito, então o negócio que é para ser bom vira mais problema. Então, pensar bem nas nossas políticas, né, gente? Pensar bem nas metas, né? Trabalhar esse conceito de metas, porque um dos fatores aí da NR1 é a questão das metas, tá? Que eu acho que a gente tem que olhar mais para isso, nós enquanto RHs e líderes também. Então, olhar aí para os pilares, individual, liderança e organização, que eu estou colocando como pilares diferentes, mas eles, né, se impactam. Indo para o final aqui, cultura de cuidado na prática. O que é importante? Clareza de expectativas, desde a contratação, gente. Aquela história de você florear muito, dizendo que a empresa é perfeita para a pessoa vir trabalhar, não funciona, que ele vai vir com uma expectativa alta. Na primeira semana, almoçando com o coleguinha já vai trazer os defeitos da organização, ele já vai se frustrar. Então, acho que tem que ser assim, uma coisa bem de adulto para adulto. A organização tem isso de bom, tem pontos que você vai descobrir que são de evolução, né? Não são ruins, são de evolução, e a gente está aqui junto para poder ajudar a empresa a evoluir. Também a gente não vai falar dos defeitos da empresa, porque às vezes o que é defeito para mim não é para o outro, né? Respeito a limites e previsibilidade, isso é bem importante. A segurança psicológica, que eu já falei bastante, precisamos olhar para isso, precisamos estudar a teoria, é fundamental, ela vai entrar aí como respaldo grande aí para os nossos trabalhos, quem vai trabalhar aí com esse olhar dos fatores psicossociais. Coerência entre discurso e prática, tá? Sem autocobrança de perfeição, porque
hipocrisia, né? NR1 e riscos psicossociais, então a gente tem que identificar e fazer a prevenção dos riscos, tá? Não colocar debaixo do tapete, não normalizar, não fazer de conta que não está acontecendo nada. Então, olhar para o estresse crônico, né, afastamentos, turnover alto, assédio, sobrecarga, comunicação agressiva, o clima de medo e insegurança, ou como cultura da empresa, ou como cultura de uma área da empresa, conflitos recorrentes, que vêm há anos. Então, tem que botar essas pessoas para, né, tem que ter alguma forma ali de, às vezes é entre sócios, né, gente, que é mais difícil aí, às vezes a gente pega sócios com conflitos recorrentes aí, então como é que a gente vai ajustando isso? Injustiça percebida, né, a falta de recuperação também como um fator crítico. E abrir aí para vocês, para dúvidas, fechando com essa frase de que cultura de cuidado não é evento, não é trazer uma palestra no Janeiro Branco e uma no Setembro Amarelo, não é, tá? É decisão repetida no dia a dia. Na tomada de decisão, considerar isso, ó. Ok, essa decisão parece boa, mas quais são os prós e contras para a sustentabilidade emocional da nossa equipe? Ela vai se sustentar? Consciência, escolha, responsabilidade constroem a saúde mental. E ela é responsabilidade de todos. Cuidar das pessoas é fortalecer resultados, gente. Eu tenho convicção disso, né? Que cuidar das pessoas traz resultado, e eu acho que isso vai ser cada vez mais uma verdade absoluta, porque ainda tem gente que duvida, ou eu cuido de pessoas, ou eu trago resultado. Não existe ou, é e. Você cuida de pessoas e traz resultados, né? E aqui está meu contato para vocês se conectarem comigo, para a gente poder também caminhar de mãos dadas. Maravilha, que coisa linda, maravilhoso, viu, Graça? Muito obrigado aí por você nos contribuir, blindar nós aí, trazer para nós tantas informações. Eu vi que teve muitas contribuições, muitos colegas participando maciçamente aqui conosco, muito bom. E aí eu quero abrir, né? Vamos abrir, né, Graça, para quem quiser fazer alguma pergunta, quiser interagir aí um pouco mais, de repente algo que você ainda não mencionou, mas vamos deixar aberto aí. Colegas, quem quiser fazer alguma pergunta, pode escrever ou pode abrir o áudio aí para fazer pergunta para a Graça. A Yara. Fala aí, Yara. Boa noite, pessoal. Graci, primeiro, parabéns, né? E obrigada aí pela presença com a gente. Falar sobre isso é sempre muito importante, né? O cuidado realmente com o outro faz toda a diferença ali no dia a dia, né? A pessoa se sente prestigiada, valorizada, né? E isso faz muita diferença. E aí você trouxe ali pontos importantes da gente, você trouxe para a gente, né, fez a provocação, e aí eu quero devolver um pouco para você, no bom sentido. Eu trouxe ali algumas coisas que eu costumo fazer para diminuir a questão da pressão, da sobrecarga, as prioridades, né, definir as prioridades, mas aí eu pergunto para você agora, assim, além dessas coisas, né, que a gente já tem o hábito de fazer, para poder amenizar tudo isso que realmente acontece com bastante frequência, o que a gente pode fazer enquanto líder, tá? Para construir, de fato, um ambiente que seja seguro psicologicamente, a ponto de uma pessoa chegar no momento de dificuldade, por exemplo, né, emocional principalmente, porque o operacional acaba sendo mais fácil o pedido de ajuda, mas a ponto dessa pessoa ela se sentir segura mesmo o suficiente para procurar ajuda e entender o que pode ser feito ali de diferente, enfim, para que a gente construa, porque eu sei que tem técnicas, enfim, mas no dia a dia, né, o que de fato a gente pode colocar em prática, mesmo que seja algo simples, para transformar um ambiente em um ambiente seguro para que nos procurem. Ótima pergunta, Yara. Eu acho que pensando no coletivo, né, você trouxe primeiro a questão do individual, o que eu faço como práticas de autocuidado, e a sua pergunta veio mais para o coletivo. Eu acho que, se fosse trazer uma palavra aqui, que eu acho que é fundamental, é confiança. O que eu posso fazer para fortalecer minha relação de confiança com o outro?
E isso vale não só para ambientes organizacionais, para as empresas, como na família também, né? Eu acho que, e aí pensar, né? A minha presença hoje, e a minha presença tem escuta ativa, eu verdadeiramente abro espaço para o medo do outro, ou para o receio, ou para a fragilidade do outro, sem julgamento. E aí o julgamento nem sempre vem, Yara, falando diretamente para o outro, mas quando eu chego para a minha equipe e falo, ai, gente, você viu fulano de tal de outra área, que mimimi, que, olha só, esse pessoal de hoje em dia é tudo fracote, é tudo mimimi, é tudo... Que mensagem eu estou passando nessa fala? Aqui eu não permito mimimi, aqui eu não permito fraqueza, que para mim isso é desqualificar o sofrimento. E eu sempre digo que mimimi é a dor que não dói em mim. A gente não falou do gatilho? O gatilho, gente, do outro é diferente do seu. Então, para o outro, que doeu no outro, que pegou num gatilho dele, para você não vai pegar talvez em nada. Mas você vai ter seus gatilhos também. Você também tem suas questões, né? Mais ou menos resolvidas, todos nós temos as nossas questões. Então, eu falo sempre que mimimi é dor que não dói em mim, né? Quer dizer, não está doendo em mim, eu desqualifico porque é do outro. Mas a gente nunca desqualifica a dor do outro. Então, para a gente criar um ambiente de segurança psicológica, a primeira questão é o que eu faço para fortalecer a confiança com as pessoas? E aí essa câmera interna do autoconhecimento, de você se perceber que atitudes suas como líder no dia a dia fortalecem a confiança e que atitudes suas do dia a dia podem estar fragilizando essa confiança, né? Trazendo ruídos para a confiança. E aí o caminho que eu acho que leva para a relação de confiança Ana Paula, obrigada, Ana Paula. E o caminho que leva é a comunicação. Por isso que comunicação é um tema, gente, que a gente tem que trabalhar com a liderança. Eu falo assim, quando vai trabalhar com líderes, tem que ser 3, 4 encontros sobre comunicação. Porque comunicação eu vejo como uma pizza, cheia de fatias. Então, dentro de comunicação tem a CNV, tem conflitos, né, conversas difíceis e conflitos, tem comunicação assertiva, tem talvez fazer um diagnóstico de como é que está a nossa comunicação, o que a gente já está fazendo bem ou não, ruídos na comunicação, saber o que é a comunicação. Enfim, tem cultura do feedback, que pode entrar nessa pizza da comunicação. Então, olha quantos temas correlatos fazem parte da comunicação e que impactam para a gente criar esse ambiente seguro, né? Esse ambiente de mais saúde mental, porque não é preditivo de sucesso a longo prazo o adoecimento humano, não é, né? Nem para a família, nem para a organização. Pessoa que entra em burnout, né? Burnout, ela se incapacita não só para o trabalho, ela se incapacita para a vida, né? A depressão também, ela não te incapacita só para o trabalho, ela te incapacita para a vida, e isso é um assunto sério, gente. A gente não pode achar que é qualquer coisa, que é mimimi, não é. A gente precisa levar isso a sério. Obrigada, Muito bacana. Mais alguma pergunta, algum comentário aí, Wellington, que você está conseguindo ler? Se eu vi a pergunta aqui da Ana Paula mesmo, mas eu acho que você já respondeu, ela está trazendo para você trazer histórias inspiradoras aí, que você já lidou de forma mais criativa, que já viveu trabalhando nesse assunto aí mental em uma empresa. Está pedindo para você trazer uma situação. Eu fiz um trabalho na época da pandemia que eu achei bem legal. Uma empresa contratou a gente, uma empresa que é Mato Grosso do Sul, para trabalhar com a equipe, que foi online, estratégias de autocuidado com a base da psicologia positiva. Então, a gente fazia grupos, eles dividiram, né, as equipes em vários subgrupos, assim, com vários horários para as pessoas entrarem online, e a gente fazia um momento de estratégias e ferramentas de autocuidado, onde a gente fazia uma introdução, e eles traziam o que eles estavam fazendo como estratégias de gestão do estresse na época da pandemia. E aí vinha espiritualidade, cuidar de planta, ficar com os bichinhos, os pets, né? Quem tem pet aí, né? Eu falo, nosso olho até brilha quando vem aquele cachorrinho, aquele bichinho fofinho.
contato com natureza, ajudar, ser voluntário em trabalhos sociais, né? Meditar, rezar, fazer terço, fazer trabalhos artesanais. Então, eles traziam as estratégias, a gente ia anotando e juntando tudo isso, e a gente fazia no final um slide com todas as estratégias daquele pequeno grupo, que a gente juntou tudo no final e virou um grande quadro com estratégias de autocuidado, que foi muito legal. E essa mesma empresa fez um programa de demissão voluntária, não sei se foi antes ou depois disso, não lembro, e nos chamou para fazer um trabalho com as pessoas que iam aderir àquele programa de demissão voluntária, que ia ser no ano seguinte, então um ano antes, eles nos chamaram para fazer esse trabalho com essas pessoas, onde a gente trabalhou meio que a roda da vida, olhando para diversos papéis. Então, também foi um cuidado, assim, com as pessoas que iam se aposentar, né, bem legal. Um outro trabalho que eu achei bem legal, a gente fez um trabalho com uma empresa gigante, que tinham mais ou menos uns 20 psicólogos, e a gente fez um trabalho com essa equipe de psicólogos que contratam no Brasil inteiro, falando sobre vieses inconscientes e o impacto dos vieses inconscientes na contratação. Então, foi muito legal, porque são os nossos preconceitos. Eu tenho, gente, você falar que você não tem, aí sim que eu fico preocupada, porque a gente tem que ter consciência dos vieses que a gente tem, né? Então, eles fizeram esse trabalho que eu achei bem sofisticado, assim, dos psicólogos olharem para os próprios vieses inconscientes e de que maneira que os vieses deles e dos líderes, porque os líderes participavam da seleção, estavam impactando nas contratações. Então, assim, às vezes a gente tem esses presentes, assim, de trabalhos mais até sofisticados, eu diria, né? Porque é um trabalho, assim, que você fala, olha que delícia esse desafio. E a gente adora fazer esses trabalhos customizados, sabe? Onde a gente desenvolve um projeto para aquela cultura, para aquela realidade, para o resultado que eles querem alcançar. Eu acho que isso é o que a gente ama fazer e que vocês podem fazer aí também, gente. Ó, eu estou super à disposição, aqui está meu celular, se precisar de alguma ajuda para algum projeto, tá? A gente tá, eu e a Super Rafa, a gente adora ajudar e a gente fica super à disposição de vocês. Maravilha. Graça, conforme você vai falando aí, vai gerando uma reflexão atrás da outra aqui. Eu tenho certeza que a maioria de nós aqui gostaríamos de ficar aqui a noite toda contigo, aqui te ouvindo, batendo um papo. Mas não vou interromper, porque eu vi que a Ana abriu a câmera aí para falar conosco. Abri. É bem rápido que eu quero falar, né? Quando a gente fala dos preconceitos, acontece muito isso, né? A gente tem que fazer mais observação. E trazendo bastante, assim, para a NR01, eu falo que cuidar da segurança é cuidar da mente, né? Porque quando cada um de nós zela pelo bem-estar emocional das outras pessoas, o ambiente de trabalho ele se transforma em um lugar muito mais leve. Ele se torna saudável, ele se torna acolhedor para todo mundo. Então, eu vejo que o estresse, os gatilhos, eles acontecem, mas dentro da parte da organização, se você não tiver o senso acolhedor, né, se você não tiver a paciência, tudo vai acoplar junto. É o zelo, é o cuidado. Eu aprendi muito isso. Eu me lembro muito o treinamento de comunicação não violenta, né? Você fala tão alto que eu não consigo te ouvir. Eu lembro dessa frase da Gra. Então, é muito importante, Gra. Foi linda a sua live. O que você trouxe foi muito importante. Excelente. Bom, obrigada, Ana. Obrigada. De nada. Mais alguém? Fazer alguma pergunta? Fazer algum comentário? Bom, se ninguém tem uma pergunta para fazer, eu quero, então, trazer... Eu tenho uma curiosidade, mas acho que eu vou fazer para você em outro momento, viu, Graça? Senão a gente vai passar muito do nosso tempo aqui. Mas eu quero agradecer em nome da BRH pela oportunidade que você nos deu. Foi muito, muito intenso. Pelo menos para mim foi muito bacana, muito reflexivo. Você conseguiu trazer de forma muito leve um contexto geral sobre vida pessoal, vida profissional, ao mesmo tempo
como lidar com tudo isso. Inclusive, a minha pergunta aqui era justamente no dia a dia, como identificar esse gatilho. Mas quero agradecer imensamente, espero que possamos estar juntos em outros eventos, viu, Graça? Muito obrigado de coração. Eu quero pedir para todo mundo que está aí, se puder abrir a câmera para tirar uma foto, para a gente deixar registrado aí. E, mais uma vez, deixar o QR Code aí para quem ainda não é associado da BRH. Como eu falei no início, a BRH deu um salto, né? Então, esse ano é um ano que a gente tem a intenção de trazer muitas outras coisas boas para nós aí, inclusive a Patrícia trouxe aqui agora há pouco, nós vamos ter o podcast, né, o RH, como que está aqui que se colocou, Paty, mesmo? Deixa eu buscar aqui para não errar. Conecta RH Cast. Conecta RH Cast. E aí nós vamos ter muitos convidados, de muitos temas interessantes aí, como esse que nós tivemos aqui com a Graça. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a presença de todo mundo e a gente possa aplicar e vivenciar tudo isso agora no dia a dia, Graça, viu? Muito obrigado mesmo. Um forte abraço aí para todo mundo. Precisamos tirar a foto. Vamos tirar foto, né? Ah, estava esquecendo já. Vamos tirar uma foto. Então vamos lá. Quem tiver de pijama não tem problema. Bota a carinha assim, ó. Bota a carinha bem perto, assim, ó, que a gente não vai ver que você está de pijama. Agora, você já contou no chat, né? Agora eu vou ficar reparando, mas bota a carinha. Aí. Pois eu quero receber a foto. Isso vai aparecer? Não consegui visualizar todo mundo, mas eu tirei uma foto de registro. Estou com o auxiliar pedindo corações aqui, Gra. Que Meu auxiliar está pedindo corações, muitos corações. Obrigada, gente. Contem comigo, viu? O trabalho de vocês que são de RH, gente, é fundamental. Fundamental, e vai ser cada vez mais. Então, arrasem. Arrasem, que vocês podem impactar vidas, verdadeiramente, o trabalho de vocês. Vidas e resultados, né? Isso aí. Então, boa noite para todo mundo. Esperamos aí vocês no próximo evento, que a gente possa tocar aqui. Um abraço. Bom descanso, gente. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Aqui, obrigada. Muito obrigada. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, obrigada. Pessoal, obrigada, viu? Um beijo.